que você faria se visse sua própria vida se esvaindo diante de seus olhos? Eu, Levíticos Farias, nunca imaginei que um simples passeio de moto me levaria a essa pergunta angustiante. Cresci em São Paulo, em um lar onde a fé era apenas uma palavra vazia. Meus pais, ateus fervorosos, me ensinaram a questionar tudo e a desdenhar da religião, que eu via como um sinal de fraqueza. Essa mentalidade me transformou em um jovem arrogante, cínico e rebelde, sempre desafiando qualquer tipo de autoridade. Eu vivia sem limites morais, rindo dos que acreditavam em algo maior e convencido de que nada poderia me derrubar. Foi em uma noite de verão, após algumas cervejas com amigos, que minha vida tomou um rumo inesperado. Enquanto pilotava minha moto, um veado atravessou a estrada. Tentei desviar, mas a colisão foi inevitável. A sensação de ser arremessado ao chão foi brutal, e naquele momento percebi o quão frágil era a vida. A dor e o sangue me trouxeram a uma realidade que eu sempre ignorei: a mortalidade. Eu estava à beira da morte, confrontando meu maior medo e a fragilidade da existência humana. Minhas convicções de invencibilidade desmoronaram como castelos de areia. Quando perdi a consciência, acordei em um lugar sombrio e opressivo, que eu descreveria mais tarde como o inferno. A escuridão pulsava ao meu redor e a dor era constante, como se estivesse sendo consumido por chamas que não viam fim. Ali, cercado por criaturas monstruosas, revivi todos os momentos em que havia ferido as pessoas ao meu redor, cada erro e pecado voltando para me atormentar. Entendi que aquele inferno era uma prisão, construída por minhas próprias escolhas. O sofrimento se intensificou e, pela primeira vez, uma onda de arrependimento genuíno começou a me dominar. A cada dor, sentia a necessidade de pedir perdão. Sentia que se houvesse uma maneira de encontrar a salvação, eu precisava encontrá-la. Com esse arrependimento, uma sensação de alívio começou a surgir, como se as chamas que me consumiam fossem diminuindo. Meu cinismo se desfazia, dando espaço para a possibilidade de redenção. Então, em meio ao tormento, fui arrebatado por uma visão aterradora do futuro. Eu vi 2024, um ano marcado por furacões, enchentes e terremotos. Cidades inteiras foram destruídas, e as pessoas lutavam pela sobrevivência. Não eram apenas desastres naturais, eram consequências das ações humanas. Testemunhei fome, doenças e conflitos. A ideia de que tudo aquilo poderia ter sido evitado me deixou paralisado, como se o peso do mundo estivesse sobre meus ombros. No meu desespero, uma luz intensa me envolveu e eu tive um encontro transformador com Jesus. Ele me confrontou sobre minhas escolhas e toda a minha arrogância desmoronou diante do seu. Ele me ofereceu uma segunda chance, afirmando que meu arrependimento sincero poderia me salvar. Mas havia uma condição: eu precisaria mudar minha vida. Com um coração cheio de convicção, aceitei essa oferta, decidido a viver de uma maneira nova. Após esse encontro, fui resgatado da morte e iniciei uma jornada de recuperação, tanto física quanto espiritual. Comecei a frequentar uma igreja local e a estudar a Bíblia, buscando entender as histórias de redenção e amor. A mudança em mim era tão evidente que até aqueles que me conheciam notaram a diferença. Eu finalmente enxergava minha nova vida como uma oportunidade de servir ao próximo e viver com propósito. Percebi que minha experiência não era apenas para mim. Decidi compartilhar meu testemunho em igrejas, escolas e grupos de apoio, tocando a vida de muitas pessoas. Minha segunda chance se tornou um chamado para ajudar outros a encontrarem esperança e fé. Minha história inspirou jovens em dificuldades, adultos sem fé e até mesmo ateus, mostrando que o amor de Deus pode alcançar a todos. Agora, sigo minha jornada de fé, comprometido em viver com gratidão e amor, transformando minha existência e a de outros ao meu redor. Acordei em um quarto de hospital. O cheiro de desinfetante e o som monótono dos monitores me cercavam.
e a dor em meu corpo me puxava de volta à realidade. Olhei para baixo e vi meu braço engessado, meu corpo coberto de curativos. As lembranças da noite anterior começaram a voltar, e uma onda de desespero me invadiu. O acidente, o impacto, o inferno que vivenciei. O que eu fiz para merecer isso? Enquanto tentava processar tudo, a porta se abriu e minha mãe entrou. Seu olhar era de preocupação e tristeza, e eu senti um peso no meu peito. Ela sempre foi forte, mas naquele momento vi que a dor dela era tão real quanto a minha. Levíticos, meu filho, você está bem? Sua voz tremia. A culpa começou a me consumir. Eu havia ferido não apenas a mim mesmo, mas agora via a dor nos olhos da minha mãe. Nos dias que se seguiram, o quarto se tornou um pequeno mundo. As visitas de amigos eram escassas, e aqueles que vinham, geralmente, não sabiam o que dizer. O que eu esperava? Que eles me dissessem que estava tudo bem, que eu ia me recuperar e tudo voltaria ao normal. Mas nada voltaria ao normal. A cada visita, sentia o peso do que havia acontecido. O que eu costumava ver como uma diversão agora se tornava um lembrete constante da fragilidade da vida. A reabilitação começou, e o verdadeiro desafio estava apenas começando. Eu sempre fui um cara ativo, cheio de energia e vida. Agora mal conseguia me mover sem sentir dor. O fisioterapeuta, um homem alto e robusto chamado Jorge, era duro comigo. Levíticos, você precisa lutar. Não deixe que isso te vença, ele dizia, enquanto me ajudava a levantar da cama. Havia algo na determinação dele que me inspirava, mas a cada sessão, o desânimo parecia me puxar para baixo. Eu queria desistir. Era mais fácil ficar no conforto do meu sofrimento do que enfrentar a dura realidade da recuperação. Mas havia uma luz na escuridão. Durante uma dessas sessões, conheci Ana, uma jovem que estava na mesma clínica. Ela também havia passado por um acidente de moto, e sua história era tão pesada quanto a minha. Com o tempo, começamos a compartilhar nossos medos e desafios. Ana tinha uma força que eu admirava. Ela sempre falava sobre como a fé a ajudava a enfrentar a dor. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa, ela dizia, e eu não conseguia entender como alguém poderia ter tanta esperança depois de passar por algo tão devastador. Logo, percebi que nossa amizade estava se tornando um pilar em minha recuperação. Passávamos horas conversando sobre nossas vidas antes dos acidentes, os sonhos que tínhamos e como tudo mudou. Mas, ao mesmo tempo, a recuperação se tornava mais difícil. Havia dias em que eu simplesmente queria ficar na cama e esquecer do mundo. A dor física se misturava com a dor emocional, e as vozes de arrependimento e tristeza ecoavam na minha mente. Um dia, ao sair da fisioterapia, encontrei meu antigo amigo, Carlos. Ele estava na cidade por um tempo e decidiu me visitar. Ao ver Carlos, um misto de alegria e medo tomou conta de mim. Ele sempre foi divertido e impulsivo, e eu sabia que ele não mudara. Nossas conversas se tornaram tensas quando ele começou a falar sobre nossas antigas aventuras. Lembra daquela vez em que fizemos uma corrida pela cidade? Ele riu, mas eu não consegui rir junto. Era como se ele estivesse me puxando de volta para um passado que eu tentava deixar para trás. A presença de Carlos trouxe à tona o conflito dentro de mim. Eu queria a amizade dele, mas ao mesmo tempo sabia que ele representava tudo o que eu tentava evitar. A pressão aumentava e eu me vi em uma encruzilhada. Se eu continuasse a me associar a ele, corria o risco de voltar aos velhos hábitos que me levaram ao acidente. Ao mesmo tempo, a ideia de me distanciar de um amigo tão próximo me deixava angustiado. Durante uma conversa com Ana, desabafei sobre Carlos. Você precisa decidir quem você quer ser, Levíticos, ela disse com um olhar sério. A vida é cheia de escolhas. Algumas vão te levar para frente, outras vão te puxar para trás. Suas palavras ressoaram dentro de mim.
Como eu poderia ser a pessoa que desejava ser se ainda estava cercado por fantasmas do meu passado? Com o passar do tempo, as sessões de fisioterapia se tornaram mais intensas e eu percebia que precisava lutar não apenas pela minha recuperação física, mas também pela minha recuperação emocional. A cada passo que eu dava, a cada movimento que conseguia fazer, uma nova determinação crescia dentro de mim. Eu queria ser mais do que o jovem arrogante que um dia fui. Queria ser alguém que pudesse inspirar outros a encontrar esperança, mesmo nas situações mais sombrias. O conflito em meu coração se intensificava, mas eu sabia que era uma batalha que precisava enfrentar. A jornada pela recuperação não seria fácil, mas a cada dia que passava, a luz que havia encontrado naquele inferno se tornava mais brilhante. Eu estava determinado a não deixar que meu passado me definisse, mas sim a moldar um futuro que refletisse a nova vida que eu ansiava construir. A cada dia que passava, a reabilitação se tornava mais intensa e desafiadora. Eu estava determinado a melhorar, mas havia momentos em que a dor física parecia insuportável. Jorge, meu fisioterapeuta, insistia que eu me superasse, mas havia dias em que eu simplesmente não conseguia. O cansaço se acumulava e a frustração me dominava. Levíticos, o progresso é lento, mas cada pequeno passo conta, ele dizia, mas eu sentia que estava preso em um ciclo interminável de dor. Um dia, durante uma sessão particularmente difícil, eu perdi a paciência. "Por que você está fazendo isso comigo?" gritei. "Você não sabe o que é viver assim." Jorge ficou em silêncio por um momento, olhando diretamente nos meus olhos. "Eu sei mais do que você imagina", ele respondeu. "Eu também passei por um acidente, e sei que a dor não é apenas física, mas você precisa entender que o caminho para a recuperação é uma escolha, e você precisa querer isso." Essas palavras me atingiram. Eu estava me agarrando à dor, como se fosse uma parte de mim que não podia deixar ir. E foi nesse momento que percebi que estava mais preocupado em manter minha imagem de vítima do que em lutar pela minha recuperação. Essa compreensão me deixou angustiado, mas também me deu uma nova perspectiva. A relação com Ana também se aprofundava. Ela se tornara uma amiga preciosa, sempre pronta para ouvir. Em uma das nossas conversas, ela compartilhou um momento doloroso de sua vida. Quando eu estava no fundo do poço, percebi que precisava parar de me sentir uma vítima e começar a lutar. Meus medos eram apenas barreiras que eu mesma havia criado, ela disse. Suas palavras ecoaram em mim, e comecei a refletir sobre a minha própria situação. Entretanto, a pressão de Carlos continuava a me atormentar. Ele insistia em me visitar com frequência, relembrando nossas aventuras, sempre tentando me puxar de volta para aquela vida despreocupada. Eu o apreciava, mas a cada encontro, a luta interna se intensificava. Uma noite, ele apareceu com uma garrafa de bebida, fazendo piadas sobre como um pouco de diversão não faria mal. Eu sabia que não era apenas diversão, era um convite ao passado que eu estava tentando deixar para trás. "Carlos, eu não posso fazer isso", respondi, sentindo uma onda de raiva e tristeza. Ele me olhou, como se eu tivesse lhe dado uma facada. "Você está mudando, Levíticos. Isso não é você. Quem você pensa que está enganando?" Aquela frase me cortou. Ele estava certo em parte. Eu estava mudando, mas estava me esforçando para ser alguém melhor. A tensão entre nós aumentou, e comecei a evitar suas mensagens e ligações. Isso me deixou triste, mas ao mesmo tempo aliviado. A amizade que antes me trazia alegria, agora era uma fonte de conflito. Eu precisava de apoio, não de tentações. Na clínica, as sessões de reabilitação tornaram-se mais desafiadoras. Em um dia particularmente difícil, eu não consegui levantar da cama. A dor era insuportável e a frustração tomou conta. Ana entrou no quarto e viu minha luta. "Levíticos, o que aconteceu?" Ela perguntou preocupada.
Eu não consegui conter as lágrimas. Estou cansado de lutar, confessei, minha voz tremendo. Ela se aproximou e segurou minha mão. Eu entendo, mas lembre-se, cada passo é uma vitória. Você não está sozinho nessa. Estamos juntos nessa luta. Suas palavras me trouxeram um pouco de conforto, mas a batalha interna continuava. A cada dia, eu precisava enfrentar não apenas a dor física, mas também os fantasmas do meu passado e as escolhas que fiz. Um dia, quando me sentia um pouco melhor, decidi que era hora de enfrentar Carlos. Eu precisava encerrar aquele capítulo de uma vez por todas. Fui até a cafeteria onde costumávamos nos encontrar e o vi sentado lá, com o olhar distante. Quando me viu, sua expressão mudou, mas não sabia se era de alívio ou desapontamento. Levíticos, você está diferente, ele disse, sem saber como se sentir. Eu sinto falta do meu amigo. Eu respirei fundo e disse, Carlos, eu também sinto falta de quem eu era, mas eu não posso voltar. Preciso focar em mim e na minha recuperação. Essa vida que tínhamos não me serve mais. Ele ficou em silêncio e a dor nos olhos dele me cortou. Mas eu sabia que era o que precisava fazer. A vida não era mais sobre correr e buscar adrenalina, mas sobre encontrar um novo caminho, um que não me levasse a me machucar novamente. Ao sair do café, um peso se afastou de mim. Eu ainda tinha muito pela frente, mas estava começando a entender que o verdadeiro desafio não era apenas a recuperação física, mas a luta constante para me tornar a melhor versão de mim mesmo. E com isso, a esperança começou a brotar dentro de mim, iluminando o caminho que eu estava decidido a seguir. A vida parecia um labirinto de desafios, e a cada dia que passava, eu me sentia como se estivesse vagando sem rumo. Mas o que eu não sabia era que uma reviravolta estava prestes a acontecer, uma que mudaria tudo. Era uma tarde ensolarada e eu estava na clínica, me preparando para mais uma sessão de fisioterapia. Jorge me chamou para a sala e, apesar da dor que eu sabia que viria, havia uma expectativa no ar. À medida que entrava, notei que havia algo diferente. Ele tinha um olhar sério, quase como se estivesse prestes a me dar uma notícia importante. Levíticos, hoje vamos fazer algo diferente, ele disse. Quero que você conheça alguém. Antes que eu pudesse perguntar quem era, uma jovem entrou na sala. Ela tinha um sorriso radiante, mas havia uma tristeza nos seus olhos. Oi, sou Clara, ela se apresentou. Eu também estou passando por um processo de reabilitação. Clara começou a compartilhar sua história. Ela havia se machucado em um acidente de carro e, como eu, lutava contra a dor física e emocional. Mas havia algo em sua voz que me pegou de surpresa. Ela falava sobre como a vida a havia ensinado a valorizar cada pequena conquista. A cada palavra, eu sentia um peso se acumulando em meu peito. Enquanto ela falava, percebi que a dor que eu sentia não era apenas física, mas uma dor profunda de me sentir preso em um passado que eu não conseguia deixar para trás. Clara me contava como havia encontrado força em momentos de fraqueza e como cada passo, por menor que fosse, era uma vitória. Era como se ela estivesse falando diretamente para mim, como se soubesse a luta que eu enfrentava todos os dias. Após a conversa, algo em mim começou a mudar. Eu estava tão focado na dor e na luta que não percebia o quanto já havia avançado. Clara me fez perceber que estava me apegando às minhas falhas, como se elas definissem quem eu era. E foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Eu não queria mais ser a vítima da minha própria história. Nos dias seguintes, as sessões de fisioterapia se tornaram diferentes. Eu estava mais motivado, e a dor física, embora ainda presente, não parecia tão insuportável. Eu comecei a ver a reabilitação não apenas como um desafio, mas como uma oportunidade de crescimento. A presença de Clara se tornava cada vez mais constante. Nós começamos a nos apoiar mutuamente, compartilhando nossas lutas e conquistas. Mas, como em toda a história, a vida me apresentou um novo teste. Uma semana depois,
Durante uma das sessões, Jorge entrou na sala com uma expressão preocupada. Levíticos, precisamos conversar, ele disse. O coração disparou. O que poderia ser tão sério? Ele me explicou que Clara havia enfrentado uma complicação em sua recuperação e que estava sendo transferida para um hospital especializado. O impacto dessa notícia me atingiu como um soco no estômago. Eu não sabia como lidar com isso. Clara se tornou um apoio fundamental para mim, e agora tinha que enfrentá-la sem ela ao meu lado. Após a conversa, eu me sentei em um canto da sala, perdido em pensamentos. A dor que eu sentia não era apenas pela possibilidade de perder uma amiga, mas pela sensação de que eu ainda estava tão preso a uma realidade que não queria mais viver. Olhando para o chão, percebi que não poderia deixar que o medo e a tristeza me paralisassem. Clara havia me ensinado a lutar e era hora de usar essa força. Nos dias seguintes, enquanto Clara estava no hospital, eu a visitava sempre que podia. Em cada conversa, mesmo quando a situação parecia desafiadora, eu fazia questão de lembrar a Clara de que ela era forte e que eu acreditava na sua recuperação. Mas, ao mesmo tempo, percebi que precisava continuar lutando pela minha própria. Um dia, enquanto esperava por ela, escrevi uma carta. Era uma carta de gratidão, onde eu expressava tudo o que Clara havia feito por mim. Ao final escrevi: "Você me ensinou que a verdadeira superação não é sobre nunca cair, mas sobre sempre levantar." Quando Clara voltou, estava um pouco mais fraca, mas com o mesmo espírito. Ao ler a carta, ela sorriu e, com lágrimas nos olhos, disse: "Você também é mais forte do que imagina, Levíticos. Não se esqueça disso." A partir desse ponto, nossa amizade se fortaleceu. Eu percebi que o verdadeiro desafio não era apenas a reabilitação física, mas o entendimento de que essa jornada era sobre aprender a lidar com as nossas falhas e transformá-las em força. Eu não precisava mais me esconder atrás da dor ou das minhas escolhas passadas. Com isso, a esperança se acendeu em mim. Acreditar que eu podia mudar, que eu podia me tornar alguém melhor, foi a virada que eu precisava. Eu ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora não estava mais sozinho. Clara e eu estávamos juntos nessa, e juntos enfrentaríamos o que viesse pela frente. Após a volta de Clara, muitas coisas mudaram em minha vida. Cada sessão de fisioterapia se transformou em um momento de aprendizado e crescimento. Eu não apenas lutava contra a dor física, mas também começava a construir uma nova mentalidade. A cada exercício, eu me lembrava das palavras de Clara: "A verdadeira superação não é sobre nunca cair, mas sobre sempre levantar." Isso se tornou meu mantra, e eu me pegava repetindo isso em minha mente sempre que as coisas ficavam difíceis. Mas, como qualquer jornada, novos obstáculos começaram a aparecer. Uma semana depois do retorno de Clara, senti uma dor aguda em minha perna durante uma das sessões. Jorge me alertou que isso poderia ser um sinal de que eu estava forçando demais o meu corpo. Ao ouvir isso, um medo profundo tomou conta de mim. Eu não queria voltar a ser a pessoa que se sentia impotente, mas a ideia de que poderia ter que desacelerar era aterrorizante. Tentei ignorar a dor e continuar, mas quanto mais eu forçava, mais a dor se intensificava. Em um momento de frustração, eu desabafei com Clara durante uma visita. "Eu não quero ser fraco, Clara. Eu quero superar isso. Quero ser mais forte." Ela olhou para mim com empatia e respondeu: "Força não é sobre ignorar a dor. É reconhecer quando precisamos de um tempo para curar." Essas palavras ecoaram em minha mente. Comecei a entender que a força não significava apenas persistir em meio ao sofrimento, mas também saber quando parar e cuidar de mim mesmo. Decidi, então, que deveria ouvir meu corpo e respeitar seus limites. Isso não era uma fraqueza, era uma parte essencial do meu processo de recuperação. Naquela noite, enquanto refletia sobre tudo isso,
Peguei um caderno e comecei a escrever. Anotei cada pensamento, cada medo e cada pequeno progresso que fizera até aquele momento. O ato de escrever me trouxe um certo alívio. Era como se eu estivesse liberando um peso que carregava dentro de mim. E, ao ler o que havia escrito, percebi o quanto eu já havia avançado. Isso me deu uma nova perspectiva. Nos dias seguintes, comecei a compartilhar meus escritos com Clara. Ela se animava com as palavras que eu expressava e, em troca, me contava sobre suas próprias reflexões. Nossos encontros se tornaram momentos de troca e apoio mútuo. Eu a ajudava a se manter motivada, e ela me ajudava a entender que cuidar de mim mesmo não era um sinal de fraqueza, mas um ato de amor próprio. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Um dia, enquanto estava na sala de espera da clínica, conheci um novo paciente chamado Lucas. Ele era um rapaz enérgico, sempre com um sorriso no rosto, mas que também enfrentava uma longa reabilitação após uma cirurgia complicada. Conversamos sobre nossas experiências e percebi que Lucas estava lutando contra sentimentos semelhantes aos meus. Ele se sentia perdido, preso em um ciclo de dor e desespero. Decidi que poderia ser um apoio para ele, assim como Clara havia sido para mim. Começamos a nos encontrar antes das sessões para conversar e nos motivar. Era revigorante ver como a amizade poderia florescer em meio à dor. Lucas, assim como eu, precisava de alguém que o entendesse, e mesmo que nossos caminhos fossem diferentes, a força que encontramos um no outro era palpável. Nossas conversas se tornaram uma nova fonte de motivação. Eu o encorajava a celebrar suas pequenas vitórias, assim como Clara havia feito comigo, e, ao fazer isso, eu também me lembrava das minhas conquistas. Logo, percebi que a dor e a luta que antes pareciam tão solitárias, agora eram compartilhadas. A conexão com Clara e Lucas me deu a força necessária para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Entretanto, a sombra do medo ainda pairava sobre mim. Eu me perguntava se conseguiria continuar avançando sem me ferir. As inseguranças voltavam em momentos de solidão, e era nesses momentos que eu me sentia mais vulnerável. Mas, ao olhar para Clara e Lucas, percebia que não estava sozinho nessa jornada. Eu tinha amigos que compartilhavam suas próprias batalhas, e juntos éramos mais fortes. Foi assim que aprendi a importância de uma rede de apoio. Ao invés de me sentir sobrecarregado pelas dificuldades, eu agora buscava ajuda nas pessoas à minha volta. A jornada de reabilitação não era apenas sobre mim, era sobre todos nós, enfrentando as tempestades da vida juntos. E, com isso, eu percebi que cada passo, cada pequena vitória, nos aproximava mais da superação. Naquela manhã, enquanto me preparava para mais uma sessão, fui tomado por um sentimento de gratidão. A vida ainda era um labirinto de desafios, mas agora eu tinha amigos ao meu lado. E, mais importante, eu tinha aprendido a reconhecer minha própria força. A jornada continuava, mas agora eu estava pronto para enfrentá-la de cabeça erguida, com um coração cheio de esperança. Após a volta de Clara, muitas coisas mudaram em minha vida. Cada sessão de fisioterapia se transformou em um momento de aprendizado e crescimento. Eu não apenas lutava contra a dor física, mas também começava a construir uma nova mentalidade. A cada exercício, eu me lembrava das palavras de Clara. A verdadeira superação não é sobre nunca cair, mas sobre sempre levantar. Isso se tornou meu mantra, e eu me pegava repetindo isso em minha mente sempre que as coisas ficavam difíceis. Mas, como qualquer jornada, novos obstáculos começaram a aparecer. Uma semana depois do retorno de Clara, senti uma dor aguda em minha perna durante uma das sessões. Jorge me alertou que isso poderia ser um sinal de que eu estava forçando demais o meu corpo. Ao ouvir isso, um medo profundo tomou conta de mim. Eu não queria voltar a ser a pessoa que se sentia impotente, mas a ideia de que poderia ter que desacelerar era aterrorizante. Tentei ignorar a dor e continuar,
mas quanto mais eu forçava, mais a dor se intensificava. Em um momento de frustração, eu desabafei com Clara durante uma visita. Eu não quero ser fraco, Clara. Eu quero superar isso. Quero ser mais forte. Ela olhou para mim com empatia e respondeu: força não é sobre ignorar a dor. É reconhecer quando precisamos de um tempo para curar. Essas palavras ecoaram em minha mente. Comecei a entender que a força não significava apenas persistir em meio ao sofrimento, mas também saber quando parar e cuidar de mim mesmo. Decidi então que deveria ouvir meu corpo e respeitar seus limites. Isso não era uma fraqueza, era uma parte essencial do meu processo de recuperação. Naquela noite, enquanto refletia sobre tudo isso, peguei um caderno e comecei a escrever. Anotei cada pensamento, cada medo e cada pequeno progresso que fizera até aquele momento. O ato de escrever me trouxe um certo alívio. Era como se eu estivesse liberando um peso que carregava dentro de mim. E, ao ler o que havia escrito, percebi o quanto eu já havia avançado. Isso me deu uma nova perspectiva. Nos dias seguintes, comecei a compartilhar meus escritos com Clara. Ela se animava com as palavras que eu expressava e, em troca, me contava sobre suas próprias reflexões. Nossos encontros se tornaram momentos de troca e apoio mútuo. Eu a ajudava a se manter motivada e ela me ajudava a entender que cuidar de mim mesmo não era um sinal de fraqueza, mas um ato de amor próprio. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Um dia, enquanto estava na sala de espera da clínica, conheci um novo paciente chamado Lucas. Ele era um rapaz enérgico, sempre com um sorriso no rosto, mas que também enfrentava uma longa reabilitação após uma cirurgia complicada. Conversamos sobre nossas experiências e percebi que Lucas estava lutando contra sentimentos semelhantes aos meus. Ele se sentia perdido, preso em um ciclo de dor e desespero. Decidi que poderia ser um apoio para ele, assim como Clara havia sido para mim. Começamos a nos encontrar antes das sessões para conversar e nos motivar. Era revigorante ver como a amizade poderia florescer em meio à dor. Lucas, assim como eu, precisava de alguém que o entendesse, e mesmo que nossos caminhos fossem diferentes, a força que encontramos um no outro era palpável. Nossas conversas se tornaram uma nova fonte de motivação. Eu o encorajava a celebrar suas pequenas vitórias, assim como Clara havia feito comigo. E ao fazer isso, eu também me lembrava das minhas conquistas. Logo, percebi que a dor e a luta que antes pareciam tão solitárias, agora eram compartilhadas. A conexão com Clara e Lucas me deu a força necessária para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Entretanto, a sombra do medo ainda pairava sobre mim. Eu me perguntava se conseguiria continuar avançando sem me ferir. As inseguranças voltavam em momentos de solidão, e era nesses momentos que eu me sentia mais vulnerável. Mas, ao olhar para Clara e Lucas, percebia que não estava sozinho nessa jornada. Eu tinha amigos que compartilhavam suas próprias batalhas, e juntos éramos mais fortes. Foi assim que aprendi a importância de uma rede de apoio. Ao invés de me sentir sobrecarregado pelas dificuldades, eu agora buscava ajuda nas pessoas à minha volta. A jornada de reabilitação não era apenas sobre mim. Era sobre todos nós, enfrentando as tempestades da vida juntos. E, com isso, eu percebi que cada passo, cada pequena vitória, nos aproximava mais da superação. Naquela manhã, enquanto me preparava para mais uma sessão, fui tomado por um sentimento de gratidão. A vida ainda era um labirinto de desafios, mas agora eu tinha amigos ao meu lado. E, mais importante, eu tinha aprendido a reconhecer minha própria força. A jornada continuava, mas agora eu estava pronto para enfrentá-la de cabeça erguida, com um coração cheio de esperança. Naquela manhã, enquanto me preparava para mais uma sessão de fisioterapia, um nervosismo inexplicável tomou conta de mim.
Eu sabia que a dor em minha perna ainda estava presente, mas havia algo mais profundo me inquietando. O que mais me preocupava era o fato de que, naquela semana, eu e Lucas havíamos decidido tentar um novo exercício que envolvia mais movimento e força. Era um desafio, e eu me sentia dividido entre a vontade de superá-lo e o medo de me machucar novamente. Quando cheguei à clínica, vi Clara conversando com Jorge. Ela parecia animada, mas eu podia notar um certo brilho de preocupação em seus olhos. Eu me aproximei, e assim que ela me viu, um sorriso se espalhou por seu rosto. "Pronto para mais um desafio?" ela perguntou com um tom de encorajamento. Mas por dentro, eu estava em conflito. Eu queria ser forte, não apenas para mim, mas para Lucas também, que contava comigo para essa nova fase. A sessão começou, e eu me senti um pouco sobrecarregado. Jorge nos explicou os novos exercícios, que exigiam não apenas força, mas também coordenação e equilíbrio. Assim que comecei a realizar os movimentos, a dor voltou a se manifestar. Cada repetição parecia me empurrar para o limite, e a frustração começou a crescer em mim. Eu estava lutando contra o meu próprio corpo, e a sensação de impotência começou a me consumir. No momento em que a dor se tornou insuportável, um grito involuntário escapou dos meus lábios. Jorge imediatamente parou e veio até mim. "Você precisa ouvir seu corpo", ele disse, sua voz firme e calma. "Respeitar os limites é parte do processo." Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de desistir me deixava angustiado. Eu queria ser um exemplo, queria mostrar a Lucas que era possível superar as dificuldades. Foi então que olhei para Lucas. Ele estava sentado em um canto, observando com uma expressão de preocupação. Nossos olhares se encontraram e, em um instante, tudo se tornou claro. Eu não precisava ser forte o tempo todo. A verdadeira força estava na vulnerabilidade, em entender que cada um de nós tinha limites. Decidi naquele momento que não era uma falha em desistir, mas um passo necessário para continuar. Com um suspiro profundo, respirei fundo e disse: "Jorge, eu preciso parar. Não posso continuar assim." A sensação de alívio foi imediata. Era como se um peso tivesse sido retirado de meus ombros. Clara se aproximou e me olhou nos olhos. "Você fez a escolha certa. Às vezes parar é o mais corajoso que podemos fazer." A partir daquele momento, a dinâmica da sala mudou. Lucas se aproximou e com um sorriso disse: "Eu também me senti assim." Às vezes, sentimos que precisamos fazer mais, mas ouvir nosso corpo é fundamental. A conexão que eu tinha com ele se fortaleceu. Não éramos apenas colegas de reabilitação. Éramos amigos que se apoiavam nas lutas e nas vitórias. Enquanto conversávamos, percebi que minha jornada não era apenas sobre mim. Era sobre todos nós. Cada um enfrentando suas próprias batalhas, compartilhando experiências e aprendendo uns com os outros. O medo que eu sentia não era apenas meu. Era um sentimento que todos nós carregávamos de alguma forma. Quando a sessão chegou ao fim, senti uma nova leveza dentro de mim. A dor ainda estava presente, mas eu havia encontrado uma nova perspectiva. Ao invés de me sentir derrotado, eu me sentia fortalecido. Aprendi que a superação não era uma linha reta, mas uma série de altos e baixos, e tudo bem se eu não tivesse todas as respostas. Naquela noite, ao escrever em meu caderno, percebi que havia me transformado. A jornada não era apenas sobre a recuperação física, mas sobre a construção de uma nova mentalidade. A amizade com Clara e Lucas me ensinou que não precisamos enfrentar nossas lutas sozinhos. Juntos somos mais fortes, e cada um de nós traz algo único para a mesa. Com isso compreendi que a verdadeira superação é sobre aprender a cair e levantar-se, sobre reconhecer nossos limites e apoiarmos uns aos outros. A vida continuaria a apresentar desafios, mas agora eu estava mais preparado. Eu tinha amigos ao meu lado e uma nova maneira de ver a força. Ao fechar meu caderno,
Um sorriso se formou em meu rosto. Eu estava pronto para a próxima etapa da minha jornada, um passo de cada vez, com um coração cheio de esperança e gratidão. Nos dias que se seguiram àquela sessão de fisioterapia, senti um peso diferente sobre meus ombros. Era um peso leve, como se eu tivesse finalmente me livrado de uma armadura que estava me sufocando. A decisão de parar, de ouvir meu corpo, trouxe uma nova perspectiva à minha vida. Não era apenas sobre a dor na perna, mas sobre como eu me via enfrentando os desafios. Na clínica, as interações com Clara e Lucas mudaram. Agora, havia um entendimento mútuo. Conversávamos mais, compartilhando nossas frustrações e conquistas. Lucas, que sempre parecia tão forte e determinado, começou a abrir-se sobre seus próprios medos. Às vezes, sinto que estou me arrastando. É como se eu estivesse lutando contra uma sombra que não consigo ver. Ele confessou certa manhã. Suas palavras ressoaram em mim, e percebi que não estávamos apenas lutando contra as limitações físicas, mas também contra as incertezas que a vida nos impõe. Clara, por sua vez, se tornou uma fonte de apoio ainda mais intensa. Durante uma pausa entre os exercícios, ela disse: "Todos nós temos nossas batalhas. O importante é que estamos aqui, juntos. Ninguém precisa passar por isso sozinho." Suas palavras tocaram meu coração. A amizade que formamos era um pilar que sustentava nossas jornadas indie. Com o tempo, aprendi a valorizar esses momentos, não apenas como sessões de fisioterapia, mas como encontros de apoio e compreensão. Refletindo sobre isso, percebi que a jornada de cada um de nós era única, mas havia um fio condutor que nos unia: a luta pela superação. Em uma de nossas conversas, decidi compartilhar um temor que me acompanhava. Às vezes me pergunto se vou conseguir voltar a ser quem eu era antes do acidente, disse a eles. Lucas ficou em silêncio, e eu pude sentir a tensão no ar. Mas ele respondeu com sinceridade: "Talvez nunca voltemos a ser exatamente os mesmos, mas isso não significa que não podemos nos tornar ainda melhores." Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. A ideia de que a mudança poderia trazer crescimento e não apenas perda se tornou um mantra pessoal. Comecei a me concentrar não apenas nas dificuldades, mas também nas pequenas vitórias. Cada passo que eu dava, mesmo que hesitante, era uma conquista. Aprendi a celebrar até os menores progressos, como conseguir levantar a perna sem dor ou manter o equilíbrio por alguns segundos a mais. Além disso, o impacto dessa nova mentalidade começou a se refletir em outras áreas da minha vida. Voltei a me interessar por hobbies que havia abandonado. Comecei a desenhar novamente, algo que sempre me trouxe alegria, mas que eu deixara de lado por conta da dor e da frustração. Cada traço no papel se tornou uma forma de expressão, uma maneira de canalizar o que eu sentia. Clara e Lucas se mostraram entusiasmados e até pediram para ver alguns dos meus desenhos. O incentivo deles reacendeu uma chama que eu temia ter apagado. O tempo passou e, em uma das sessões, Jorge me elogiou pelo progresso que eu havia feito. "Você está mais conectado consigo mesmo", ele disse. "É um passo importante na recuperação." Senti um calor subir pelo meu rosto, e um sorriso se formou em meus lábios. O reconhecimento me fez perceber que o caminho tinha sido difícil, mas que cada lágrima e cada risada tinham valido a pena. Em casa, ao olhar no espelho, vi uma versão de mim que estava começando a aceitar suas imperfeições. Aprendi que não precisava ser perfeito para ser forte. A força vinha da coragem de enfrentar meus medos e a vulnerabilidade de pedir ajuda quando necessário. No fundo, percebi que a verdadeira superação estava em saber que a jornada é feita de altos e baixos e que isso é parte do ser humano. Naquela noite, ao me deitar, senti uma serenidade que há muito não experimentava. O medo ainda existia, mas não me controlava mais. Eu estava cercado por amigos que me apoiavam e juntos estávamos prontos para enfrentar o que viesse.
Com um sorriso no rosto e um coração cheio de gratidão, adormeci, sonhando com um futuro cheio de possibilidades. A vida continuava, e eu estava pronto para cada novo desafio, um passo de cada vez. Refletindo sobre tudo o que vivi, percebo que minha jornada não foi apenas sobre a recuperação física, mas uma verdadeira transformação interna. Cada pequeno avanço me ensinou a valorizar as conquistas que antes considerava insignificantes. A dor que eu sentia não era apenas um obstáculo, era um professor, moldando-me e mostrando que eu poderia encontrar força nas minhas fragilidades. Quando olho para trás, vejo como esse processo me ajudou a amadurecer. A conexão que formei com Clara e Lucas foi uma das maiores surpresas da minha recuperação. Nós éramos estranhos no início, mas agora éramos uma verdadeira comunidade, unida por experiências compartilhadas. Eles me mostraram que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas sim uma ponte que nos liga uns aos outros. Aprendi a me abrir e a confiar, e isso mudou a maneira como enfrento minha vida. Os dias difíceis ainda aparecem, é verdade, mas agora sei que posso contar com meus amigos. Em vez de me isolar na tristeza, aprendi a buscar apoio, a dividir minhas inseguranças. A amizade nos fortaleceu e nos deu coragem para seguir em frente. A empatia e o amor que encontramos um no outro me ensinaram que somos mais fortes juntos. Com o tempo, meu interesse por desenhar se transformou em uma forma de terapia. Cada linha que tracei no papel me ajudou a processar as emoções que estavam guardadas dentro de mim. Quando Clara e Lucas elogiaram meus desenhos, percebi que a arte não era apenas uma paixão, mas uma maneira de expressar o que eu sentia, de conectar-me com o mundo de uma forma nova. Esse reconhecimento me trouxe uma alegria imensa e a certeza de que, embora a vida possa ser desafiadora, sempre há luz no caminho. Naquela noite serena, ao adormecer, percebi que não era apenas sobre voltar a ser quem eu era antes do acidente. Eu estava me tornando alguém novo, alguém mais forte, mais consciente de minhas emoções e mais grato pelas pequenas coisas. A vida não é feita apenas de altos, e sim de uma mistura de experiências. Agora, eu entendia que cada desafio era uma oportunidade de aprender e crescer. Essa jornada me ensinou que o sucesso não é apenas alcançar metas, mas é também sobre se permitir sentir, se redescobrir e valorizar cada passo do caminho. O verdadeiro significado de sucesso está na capacidade de se reerguer após uma queda e encontrar beleza na luta. E isso, por si só, é uma vitória que merece ser celebrada. Ao olhar para o futuro, sinto um misto de excitação e esperança. Estou pronto para os desafios que virão, com a certeza de que não estou sozinho. Tenho amigos ao meu lado, uma nova paixão pela vida e uma compreensão mais profunda de quem sou. Essa jornada de superação me transformou e sou grato por cada momento. Convido você que me lê a refletir sobre suas próprias batalhas e conquistas. Como você tem lidado com suas dificuldades? Compartilhe suas experiências nos comentários. Vamos juntos construir uma rede de apoio, onde cada história importa e pode inspirar alguém. Se você se sentiu tocado por essa história, curta e inscreva-se no canal. Sua interação é importante para que possamos continuar compartilhando mais histórias de superação e esperança. Não deixe para amanhã. Compartilhe agora e ajude a espalhar essa mensagem de força e união. Juntos, somos mais fortes.